Pessoal, esse aqui é um exercício que a Beatriz pediu para resolver, tá? Eu não lembro se eu deixei algum exercício para trás, vocês tenham pedido, tá? Então, se vocês tenham pedido algum exercício que eu esqueci de resolver, me comenta aqui embaixo dessa postagem desse exercício que eu vou resolvendo. Se tiverem outras dúvidas também, tá? Então, da apostila de vocês, dois aquecedores elétricos A e B que contêm massas diferentes de água MA e MB, a mesma temperatura inicial, foram montados com 4 resistores idênticos. O aquecedor A com 2 resistores, né, estão ligados em série, e no B os outros 2 resistores são iguais, estão ligados em paralelo. E a voltagem é a mesma, a diferença de potencial é a mesma. Considerando que toda a energia térmica dissipada pelos resistores é integralmente absorvida pelas massas de água, e sabendo que uma vez acionados os aquecedores, as respectivas massas de água sofrem a mesma variação de temperatura, podemos afirmar que a razão de MA sobre MB é igual. Então, ó, a gente tem a informação, deixa eu anotar os dados aqui. As informações que nós temos é que a variação de temperatura é a mesma para massa 1 e para massa 2, tá? A gente sabe que o calor específico é o mesmo, tá? Aquele lado aqui macete. Por que eu sei que são iguais? Porque é tudo água, né? Eu sei que a tensão no primeiro caso é igual à tensão no segundo caso. O que vai mudar? As resistências. Qual é a resistência no primeiro caso? Qual é a resistência no segundo caso? Porque dependendo dessas resistências, nós temos potências diferentes. Tá? Eu preciso calcular essas potências para descobrir qual que é a relação aqui. E a massa 1 é diferente da massa 2. Tá? Então vamos lá, vou tirar aqui o exercício da tela. Não, antes de tirar o exercício, fazer o seguinte: vamos calcular as resistências equivalentes. No caso 1, a resistência total é a soma das resistências, porque está em série. Então eu vou chamar de R mais R. Então a resistência total é de 2R. Isso é para o caso 1. Para o caso 2, a resistência total, como está em paralelo, é só dividir pelo número de resistores, né? Então é R dividido por 2. Eu tenho essas resistências aqui, tá bom? Vamos calcular as potências. Tá? Qual que é a potência de cada fonte? Quanto de energia transmitido? Outra coisa importante que eu não coloquei aqui, que os tempos ΔT1 e ΔT2 também são iguais, o tempo que os dois fenômenos acontecem. T minúsculo para tempo, T maiúsculo para temperatura. Então vamos calcular as potências para cada um dos resistores das associações. A potência, aqui eu vou usar U quadrado sobre R. Tá? Por quê? Porque os dados que eu tenho, resistência e a tensão. Então a potência para o caso 1 é U quadrado sobre a resistência total, aqui ó, que é de 2R. Então essa é a potência para o primeiro caso. Para o segundo caso, eu sei que a potência é U quadrado sobre R, que é o U. Meu Deus, que coisa feia. U. U é o mesmo, né? Só que agora é U quadrado sobre R sobre 2. Vou apagar aqui, gente. Eu não vi que estava ficando em cima. Deixa eu fazer o seguinte. Vou tirar esse logo do objetivo daqui, peraí. Aqui. Eu vou tirar o exercício também, tá? Pra ficar mais fácil. Aqui pro meio. Beleza. Pronto. Vamos fazer assim. Então vamos lá. A potência 2 é U quadrado sobre a resistência. A resistência é R sobre 2. Aqui o que eu faço com essa fração que está embaixo? Ela passa invertida multiplicando para cima, né? Então eu tenho, se eu resolver esse negocinho aqui, eu descubro que a potência 2 é igual a 2U quadrado sobre R. Ficou feinho aqui, vou melhorar esse negócio. 2U quadrado sobre R. Tá? E eu tenho então a potência 2, que está aqui. Tá bom? Calculei as potências. E aí o que acontece? Potência e energia sobre o tempo. Tá bom? Então potência
mais pro lado, peraí. Potência é energia sobre o tempo. Ou eu posso falar que o tempo é energia sobre a potência. O tempo que passou para cada um dos sistemas é o mesmo. Então eu posso falar que o ΔT1 é igual a ΔT2. Ou seja, a energia no caso 1 sobre a potência no caso 1 tem que ser igual a energia no caso 2 sobre a potência no caso 2. Só que essa energia é usada para aquecer a água. Então é aquele Q do Q macete. Então a fórmula fica assim, ó. Massa 1, calor específico 1, variação de temperatura 1, dividido por potência 1, que é igual massa 2, calor específico 2, ΔT2, dividido pela potência 2. Já vou simplificar os calores específicos, porque são iguais, as variações de temperatura que são iguais, e ele quer na resposta massa 1 sobre massa 2, né? Deixa eu só confirmar aqui, peraí. Ele quer saber massa A sobre massa B, massa 1 sobre massa 2, tá? Então eu já vou isolar as massas aqui desse esqueminha. Eu vou deixar essa massa aqui e vou passar essa outra para o outro lado. E vou passar a potência para o lado de lá. Então fica massa 1 sobre massa 2 é igual a potência 1 sobre a potência 2, tá? E eu já calculei essas potências. Então eu vou usar aqui minha borrachinha e vou apagar esse pedaço todo aqui, ó. Tá bom? Deixar só as potências. Bom, vamos lá. Vou fazer uma divisãozinha aqui. Vou continuar desse lado aqui. Aqui é a continuação desse negócio aqui. Massa 1 sobre massa 2. Quanto que vale a potência 1? A potência 1 é U quadrado sobre 2R, dividido pela potência 2. A potência 2 é 2U quadrado sobre R. Vou fazer o quê? Vou repetir o lado esquerdo, que é o que eu quero. E desse lado de da igualdade, eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar o R que está embaixo aqui, tá? Que está aqui embaixo vai para cima. E o 2U quadrado que está em cima vai para baixo. Então a massa 1 dividido pela massa 2, eu posso cortar os R's. Posso cortar o quadrado, dá 1 quarto. Ou seja, para eu ligar esses sistemas elétricos da mesma maneira, tá? De maneiras diferentes, desculpa, e gerar o mesmo aquecimento, eu preciso que a razão das massas seja de 1 quarto, que é a alternativa B. Ou seja, no primeiro caso, eu tenho que ter 1 quarto de água em relação ao segundo. Isso acontece por quê? Porque a potência gerada no primeiro caso aqui é menor que a potência no segundo, pela associação de resistores. Então por isso que existe essa variação. Por que é 1 quarto? Tá? Porque é aquele terminho ao quadrado, né? Se você tem a resistência cai pela metade, a potência depende com o quadrado, né, da resistência, da corrente, e aí da corrente, não da resistência, desculpa, é o I quadrado, né? E aí essa proporção aparece ao quadrado aqui. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, igual eu falei, postem aqui no comentário desta resolução. Tá bom? Até mais.